Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristocorp, um canal de princípios cristãos mudando líderes e organizações. E, depois de um bom tempo sem vídeos aqui no canal, estamos retornando finalmente. E para marcar este retorno com o pé direito, eu gostaria de recomeçar com um conteúdo que já faz tempo que eu gostaria de trazer aqui no canal. Uma nova série de vídeos cujo título é Mentes Brilhantes, no qual nós vamos juntos estudar personalidades bíblicas que tiveram suas vidas marcadas por obstáculos, mas que, independentemente da circunstância que viveram, eles cresceram e se tornaram grandes exemplos de homens e mulheres de visão, crescimento e fé. E para darmos início a essa série, vamos começar com aquele que é considerado o pai da fé. Sabe de quem eu estou falando? Eu estou falando de Abraão. Quando ouvimos falar de Abraão, normalmente pensamos nele como o pai da fé. E isso está correto. Mas existem muitas outras características poderosas em sua vida que muitas vezes passam desapercebidas. Como, por exemplo, ele era um homem de visão, estratégia e coragem. Agora, precisamos entender que a visão ela não é apenas sonhar, é também enxergar além do momento presente. É tomar decisões hoje pensando no futuro, suportando perdas momentâneas para conquistar promessas duradouras. Mas para isso são necessários postura como saber quem você precisa deixar no processo de crescimento, o que você precisa recusar, quando precisa agir para avançar neste processo. E isso é fundamental para nós, porque nós vivemos um tempo onde muitas pessoas vivem no imediatismo, na ansiedade e busca por resultados rápidos. E Abraão nos ensina princípios eternos sobre mentalidade, estratégia, legado e propósito. Como este conteúdo ele é um conteúdo bastante extenso, eu vou deixar aqui os versículos chaves para que você posteriormente possa ler e acompanhar toda a história de Abraão. Lembrando que o intuito do vídeo de hoje é entendermos por que Abraão pode ser considerado este homem de visão e como aplicar isso em nossa vida. E para isso, eu separei alguns pontos fundamentais para entendermos como podemos ter Abraão como um exemplo de mentalidade visionária para nós. Mas quem é Abraão primeiramente, não é mesmo? Abraão, ele foi o primeiro patriarca de Israel, considerado o pai da fé e amigo de Deus. Ele peregrinou rumo à terra que Deus o mostraria, confiando no Senhor e crendo em suas promessas. Mas em um determinado momento, ele teve a sua fé provada, no qual o Senhor lhe pede o seu filho Isaque em sacrifício. Mas o Senhor o impede de realizar tal sacrifício. Com isso, Abraão é considerado um homem exemplar, não somente por sua fé, mas pelos seus feitos durante a sua jornada. Então vamos entender o porquê ele é considerado um homem de visão. O primeiro ponto a abordarmos sobre Abraão foi a sua coragem para sair da zona de conforto. Em Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, vemos que Abraão vivia em um ambiente conhecido, em Ur, na Mesopotâmia. Ali ele tinha segurança, familiares e uma rotina na sua vida. Foi então que o Senhor mexe com a sua estrutura de vida, mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, para um lugar desconhecido onde ele o mostraria. E isso nos ensina algo poderoso. A coragem e a confiança que Abraão tinha para viver na dependência total de Deus. Quando olhamos o contexto humano, uma das maiores barreiras da nossa vida é a chamada zona de conforto. Ela parece segura, confortável, mas muitas vezes se torna uma prisão, onde não há progresso ou crescimento, tanto na esfera espiritual quanto pessoal e profissional. E Abraão, ele é um homem considerado extraordinário, justamente porque ele teve coragem de viver nos propósitos e na dependência que Deus tinha para ele, com coragem e confiança. Agora, precisamos estar cientes que ter coragem de sair da zona de conforto não nos exime do desconforto que a mudança nos gera, do desconhecido, mas nós precisamos entendê-la como algo fundamental para nós, caso queiramos avançar no nosso processo de desenvolvimento. O segundo ponto foi que ele separou os relacionamentos que atrapalhavam o seu objetivo. Em Gênesis capítulo 3, do 5 ao 9, vemos que após a saída de sua parentela, Abraão e Ló, que
cresceram financeiramente juntos. Ambos tinham muitos rebanhos e tendas, mas chegou um momento em que os recursos e a convivência entre os seus servos começaram a gerar conflitos. Foi então que Abraão propôs uma separação pacífica entre ambos. Se Ló fosse para a direita, ele iria para a esquerda. E isso nos ensina algo muito forte. Nem toda pessoa que começou um caminho com você pode continuar em todas as fases do seu crescimento. Isso me lembra muito o que o escritor Jim Rohn dizia, que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E essa frase, ela nos fala de como os relacionamentos influenciam a nossa visão, nosso foco e destino. E no caso de Abraão, ele não brigou, ou se vingou, ou criou uma guerra com seu sobrinho. Ele apenas entendeu que, para avançar naquilo que Deus queria dele, alguns dos seus relacionamentos precisavam mudar. Da mesma forma, existem pessoas que podem até não ser más companhias para nós. São apenas pessoas incompatíveis com a fase que Deus quer nos levar. E a maturidade está justamente em saber separar se aquela pessoa está somando ou não com os nossos propósitos. O terceiro ponto é que Abraão pensava no longo prazo e não no que agradava os seus olhos de imediato. Em Gênesis 3, do 10 ao 12, Abraão decide se separar do seu sobrinho, como nós vemos. E podemos observar que Ló ele escolheu as campinas bem irrigadas de Sodoma, porque elas eram bonitas aos seus olhos. Já Abraão ficou com aquilo que aparentemente parecia inferior, uma terra que não era tão atraente de se ver. Com isso, podemos entender aquilo que o economista comportamental Daniel Kahneman ele explica. Ele explica que o ser humano ele tende a valorizar recompensas imediatas e ignorar benefícios futuros, por mais que estas, a curto prazo, não sejam tão interessantes assim. E esse olhar imediatista e precipitado para estas coisas podem acabar por destruir carreiras, casamentos e as finanças de uma pessoa. Porque o prazer a curto prazo ele pode até nos trazer uma animosidade, alegria, mas dificilmente ele será duradouro. Por isso, Abraão ele tinha uma mentalidade rara. Ele preferia um futuro sólido do que um prazer imediato. O quarto ponto é que ele tinha coragem para agir nas crises. Em Gênesis 14, do 14 ao 16, vemos que Abraão ele se envolve em um momento específico de tensão, ao resgatar Ló em um período em que ele estava preso. E vemos que Abraão ele tinha como característica, nesta situação, ser movido à ação. Entretanto, ele não simplesmente agia por impulso, ele era um líder estratégico. E autores como John Maxwell, especialista em liderança, ensina que a verdadeira liderança aparece em momentos de crise, pois, enquanto muitos travam diante do caos, não sabendo lidar muito bem com as pressões, as tempestades da vida, os visionários eles agem com inteligência, compreendendo que precisamos pensar analiticamente antes de agir. E isso nos leva a algo fundamental que precisamos ter caso queiramos agir com inteligência e análise antes de sermos imprudentes, que é termos inteligência emocional. Ou seja, sermos capazes de gerir as nossas emoções mesmo diante dos momentos de pressão. Agora, eu te faço uma pergunta. Quando as dificuldades elas surgem, você foge, reclama ou se movimenta? Porque Abraão ele nos ensina que pessoas de visão enfrentam o problema de frente. E foi isso que ele fez quando ele resgatou o seu sobrinho Ló. O quinto ponto é que ele priorizava a sua honra. Em Gênesis 14, do 21 ao 24, após um momento de guerra, o rei de Sodoma ele oferece riquezas a Abraão, mas ele recusa. E isso demonstra uma postura poderosa da parte de Abraão. Porque nos dias de hoje, infelizmente, muitos vendem os seus princípios por vantagens, seja financeira ou outros benefícios também. Mas Abraão, ele escolheu a sua reputação acima de uma vantagem financeira qualquer. E o interessante é que isso nos lembra muito o que o psicólogo Viktor Frankl dizia, que quem tem valores claros suporta perdas momentâneas para preservar um sentido eterno. Isso nos fala que nem toda proposta boa financeiramente ela é boa moralmente, porque nem todo o ganho ele vale o preço da consciência. E o sexto e último ponto, ele construiu um legado e não só um patrimônio. Em Gênesis 17, do 3 ao 6, vemos que Deus muda o nome de Abrão para Abraão.
e diz que ele seria um pai de multidões. Isso significa que a sua vida iria para além dele. Abraão ele não seria lembrado apenas por suas posses, rebanhos ou terras, mas por sua descendência, que seria como a areia da praia. O autor Simon Sinek, por exemplo, ensina que líderes inspiradores vivem por causas maiores que si mesmo. E vemos no caso de Abraão que ele construiu algo que atravessou gerações e que nos alcança até os dias atuais, impactando as pessoas no decorrer dos séculos. Resumindo, vemos que Abraão ele foi um homem de visão porque ele saiu da zona de conforto, soube filtrar os relacionamentos, pensou a longo prazo, agiu em meio às crises, colocou Deus em primeiro lugar, protegeu a sua honra e construiu um legado. Por isso, em um mundo cheio de distrações, imediatismo e superficialidade, precisamos urgentemente de exemplos como Abraão em nossas vidas. Pessoas que têm visão e que impactam gerações com as suas ações. Se nós queremos ter uma mente visionária, precisamos aprender com quem já viveu isso. Talvez hoje Deus esteja te chamando para sair de algum lugar, romper com algo, recusar propostas ou construir alguma coisa. A pergunta que eu te faço é: você quer apenas sobreviver ao presente ou enxergar o futuro que Deus tem para você como Abraão enxergou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like no vídeo. Faz tempo que nós não temos vídeo aqui no canal. Então deixa um like neste vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender um pouco sobre a vida de Abraão e como a mente dele e os seus comportamentos nos impactam até os dias de hoje. Siga a nossa rede oficial e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.